Esse probleminha aqui é o seguinte: ele pega um pentágono e coloca números inteiros de 1 a 10, sem repetição, de forma com que a soma de três números aqui em um dos lados do pentágono, essa soma vai dar sempre o mesmo número, tá? Nesse caso aqui, ó, 1 mais 8 mais 7 dá 16, 3 mais 6 mais 7 também dá 16, 4 mais 9 mais 3 vai dar 16, e a mesma coisa. 10 mais 2 mais 4 dá 16, e 10 mais 5 mais 1 dá 16 também. Então, ele pede para você encontrar o mínimo valor possível para essa soma. O que isso quer dizer? Ele já mostrou aqui que essa soma pode ser igual a 16. Só que ele quer saber qual é o valor mínimo possível para essa soma. E ele ainda pede o seguinte: dê um exemplo de um arranjo com esta soma mínima. E prove que esse valor, porque esse valor é o mínimo possível. Então vamos lá. Se a gente desenhar vamos desenhar um outro pentágono aqui, onde a gente vai fazer os nossos experimentos. Vou tentar desenhar com linha reta de preferência. A gente sempre vai botar 5 números nos vértices e 5 números no meio dos lados do pentágono. Só que a gente tem muitas formas diferentes, não dá para testar todas as formas aqui. Então a gente precisa de algum raciocínio para guiar a gente. E um conselho muito bom quando a gente tem muitas opções para testar é o seguinte: começar pelas decisões que são mais restritivas. E essa decisão, por exemplo, eu quero encontrar o mínimo valor. Então, por exemplo, o valor dessa soma pode ser 10, por exemplo? Não, né? Porque é um raciocínio simples. Você vai ter que colocar esse 10 em algum lugar nesse pentágono. Você coloca o 10 aqui. Você ainda tem mais outros dois números para somar com esse 10. Então essa soma aqui nunca vai ser 10. Então o 10 a gente já sabe que não dá. E um raciocínio similar, a gente vê que qual é a... Se eu colocar esse 10 aqui em numa determinada posição, qual o valor mínimo que eu consigo somar? Eu posso colocar, por exemplo, o 1 e o 2 aqui. E aí eu consigo uma soma 13 para esse lado daqui. Com esse raciocínio, a gente descobre que é impossível essa soma ser menor que 13. Por quê? Porque eu vou ter que botar o 10 num canto, vou ter que somar com outros dois números, então pelo menos 13 vai dar. Então a gente já sabe que 16 é possível, então vamos testar agora. Vamos ver se a gente consegue fazer o 13. Então vamos lá. Primeiro, o 10 ele pode estar num vértice. Primeiro, todos os números podem estar ou num vértice. Se a gente analisar a topologia disso daqui, a gente vai ter 10 lugares aqui que a gente pode colocar os números. Certo? E aí eu tenho uma soma que pega eles assim, uma soma que pega eles assim. Então a gente vê aqui que é o seguinte: os números que estão nos vértices, eles participam de duas somas. Esse número aqui ele participa dessa soma daqui e dessa soma daqui. Os números que estão no meio dos lados, eles só participam de uma soma, que é a soma dos números desse lado. Então, isso é uma observação importante. Por quê? Porque imagina se eu estou tentando fazer uma soma igual a 13 e eu coloco 10 num vértice. Eu não vou conseguir essa soma igual a 13. Por quê? Porque, digamos que aqui eu coloque 1 e 2. Esse 10 vai ter que participar de uma outra soma onde eu vou ter que colocar números maiores, que eu não posso repetir 1 e 2. Tem que colocar um 3 e um 4 aqui, por exemplo, e já não consigo a soma 13.
Então, para eu conseguir a soma 13, eu tenho que colocar esse 10 num dos lados. E aí eu tenho que colocar o 1 e o 2 nos vértices aqui do lado do lado do 10, para conseguir a soma 13. Então vamos lá. Qual é a decisão mais difícil, mais restritiva agora? Eu já coloquei o número mais difícil, que é o 10, agora a gente vai colocar o 9. Onde que a gente pode colocar o 9 para dar essa soma 13? Com quem que o 9 pode ser somado para dar 13? A gente pode somar 9 mais 1 mais 3, por exemplo. 9 mais 2 não pode, porque repete o 2. 9 mais 3 mais 1 é a mesma coisa. Então só tem uma possibilidade. É 9, 1 e 3, para a gente conseguir o 13. Só que o 1 a gente já colocou aqui. Então a gente vai ter que colocar o 9 aqui e o 3 aqui. É a única possibilidade que tem. A soma 13. E o número 8, que é o próximo número mais difícil. Quais as somas que vão dar 8? 8 mais 1 mais 4. 8 mais 2 mais 3. E só, né? Só essas duas somas que vão dar 13. 8 mais 3 mais 2 é a mesma coisa, esse é o mesmo conjunto. Então o 8 ele tem que estar junto com 1 e 4 ou com o 2 e o 3. Só que aqui não dá. 1 e 4 não dá porque o 1 já foi usado aqui. E eu não consigo juntar o 2 e o 3 porque eles estão em cantos separados aqui. Eu não consigo juntar eles. Então, se eu colocar o 8 aqui, eu vou ter que colocar no mínimo aqui o 4. E aí já dá maior que 13. Então, é um raciocínio simples que a gente já prova que não dá para fazer o número 13. A gente tentou já com todas as possibilidades. Vimos que não pode, o 10 não pode vir na ponta, colocamos no meio. Vimos que o 10 só pode vir junto com o 1 e o 2. O 9 só ia poder vir junto com o 1. E aí não tem lugar para colocar o 8 para somar 13. Então o 13 não dá. Vamos tentar somar o 14 então. A gente começando desse mesmo jeito que a gente fez, a gente consegue ver que a gente pode somar 10 mais 1 mais 3, pode dar 14. 10 mais 2 mais 2 não pode porque repete o 2. Então 10 mais 3 mais 1, mas que é o mesmo grupo aqui de cima. Então, para o 14, o 10 só tem uma possibilidade de soma também. Então, se a gente for conseguir uma soma 14, o 10 ele não vai poder ficar num vértice, ele vai ter que ficar no meio do lado. E ele vai ter que estar do lado do 1 e do 3. É a única possibilidade, se eu quiser somar 14. Então vamos continuar. Continuando aqui. Número 9. Eu posso somar 9 mais 1 mais 4, 9 mais 2 mais 3. Né? São as únicas possibilidades que a gente tem. Vamos adiantar já aqui. Vamos já fazer o raciocínio para o 8. A gente pode somar 8 mais 1 mais 5, 8 mais 2 mais 4, 8 mais 3 mais... Não, aí não adianta. 8 mais 3 repete o 3. Então a gente tem duas possibilidades para o 9 e duas possibilidades para o 8. Só que o 9 a gente repara o seguinte, a gente já usou o 1 e a gente já usou o 3. Então a gente tem duas possibilidades para o 9. Vamos fazer de uma corzinha diferente, porque a gente pode ter que voltar. O 9 pode ser aqui ou o 9 pode ser aqui. Se o 9 for aqui do lado do 1, esse número aqui vai ter que ser o 4. A gente está tentando fazer a soma 14. E o 8, como é que ficaria o 8 nesse caso? O 8 a gente não poderia usar esse aqui porque o 1 já foi usado. Já está inacessível aqui. E o 8 ele usa o 4 que já foi usado, então o 8 teria que ficar aqui com o 2 aqui. Então a gente teria aqui o número 7. Para o 7 formar 14, a gente poderia fazer 7 mais 1. 1 eu não vou colocar porque 1 já foi usado aqui. A gente poderia fazer 7 mais 2
mais 5, né? 7 mais 3 mais 4. Mas o 4 não pode, que o 4 já não pode mais entrar ninguém do lado dele. Então a única possibilidade é essa aqui, 7 mais 2 mais 5. Então você coloca o 7 e o 5 aqui. E sobrou quem? Sobrou o 6. 3 mais 6 mais 5, 14. Conseguimos o 14. Então pronto. Está provado, já provamos que 13 é impossível de ser feito. Conseguimos fazer o 14. Então está provado que o 14 é o mínimo possível. Vamos só a título de curiosidade, vamos voltar aqui. Vamos ver se a gente tivesse colocado o 9 desse lado daqui. Se a gente ainda conseguiria fazer o 14. Aqui teria que ser o 2, né? Agora o 8. O 8 a gente teria duas possibilidades para o 8. A gente poderia colocar o 8 aqui com o 5 aqui, ou o 8 aqui com o 4 aqui. Então vamos mudar de cor de novo para a gente poder voltar. 8, 1, 5. Para o 7 a gente teria 7 mais 1 não adianta, que a gente não pode usar. 7 mais 2 mais 5. Que a gente também não pode, porque o 2 e o 5 estão separados. A gente tem 7 mais 3 mais 4, mas o 3 também não pode porque está aqui. Então a gente não pode botar o 8 desse lado aqui. Então a gente teria que colocar o 8 desse lado aqui. 8 mais 2 mais 4 para dar 14 aqui. Então a gente teria a mesma coisa, né? 7 mais 1 mais 6. 7 mais 2 mais 5. O 2 a gente não pode usar, porque o 2 já tá. Ou 7 mais 3 mais 4, que o 3 a gente também não pode usar. O 3 já está aqui no meio. Então, a gente teria que usar a primeira, 7 mais 1 mais 6. Colocar o 7 aqui e o 6 aqui. Sobrou quem? Sobrou 5. Conseguimos fazer 14 aqui, 14 aqui, 14 aqui, 14 aqui. E o último lado deu 15. Não consegui. Então parece que a única forma é aquela mesmo, que a gente já tinha encontrado. Que é colocar o 9 do outro lado. 9 mais 1 mais 4. 8, 2, 7, 3, 4, 7, 2, 5, 7, 5 e o 6 aqui. 14.